paz do Senhor, amada igreja. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui mais uma vez para fazer a vontade do Senhor, para pregar a sua palavra e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Tem sido difícil, mas se o Senhor está conosco, nós conseguiremos, como nesse momento estamos aqui fazendo a sua vontade. E a mensagem tem como título, a mensagem de hoje tem como título: Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Vou repetir. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Cuidado, irmãos, para não confundir essa mensagem ou esse título como algo que vai ser fácil, né? À medida que eu amo ao Senhor, à medida que eu sirvo ao Senhor, as coisas vão ser fáceis. O Senhor tem o seu jeito próprio de falar, como dizia o irmão Lázaro, né? Que Deus o tenha. O deserto é a escola do Senhor. Então, tudo que a gente passa, e tudo, independente de ser positivo ou negativo, elas vão cooperar para que você chegue aonde Deus quer que você chegue, para que aconteça o que Deus quer que aconteça. E a mensagem bíblica que me fez refletir sobre essa situação encontra-se no livro de Ruth, mas a história em si é sobre sua sogra, Noemi. Noemi era casada e ela era rica, né, de certa forma, e aí houve fome em Israel e o marido dela saiu da terra de Belém e foi morar em Moabe. E lá nessa região, o marido dela veio a falecer e ela tinha 2 filhos. Os 2 filhos, quando chegaram nessa região, casaram com 2 mulheres, cada um com uma. Uma dessas mulheres, a qual um dos filhos casou, era Ruth. Só que passado o tempo, os seus 2 filhos morreram. Irmãos, imagina a vida e a mente dessa mulher. O que ela não passou? O que ela não... a tristeza que não invadiu o seu coração. Primeiro, ela estava na sua terra natal e meio que foi obrigada a sair da sua casa, porque lá tinha fome. E aí foi procurar melhor, né? Quantas das vezes da nossa vida não é assim? Quando a tribulação vem, a gente sai daquele lugar e vai para outro lugar. E aí acaba acontecendo algumas coisas que fogem do nosso controle. Conjecturando aqui, talvez essa família não precisasse sair de Belém, mesmo estando no período de fome, mas foi necessário fazer assim para que se cumprisse a vontade do Senhor. E aí ela saiu, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos e agora 3 mulheres vivendo em uma região. E o que é pior, a descendência dessa mulher estava agora prejudicada. A sua descendência, ou seja, a continuidade da sua casa, estava prejudicada, porque ela só tinha suas noras. Mesmo assim, ela pensou não nela apenas, ela pensou nas suas noras e liberou ela daquele compromisso. Disse: não, minhas filhas, podem ir embora, podem ir viver a sua vida, podem ir fazer e ter outro marido para que possam ter filhos. E aí, uma das mulheres, Ruth, responde o seguinte, e ela ficou insistindo: não insista comigo que deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei.
Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Veja a fidelidade dessa nora. Veja que mesmo diante de tribulações, de situações difíceis, de situações que você não compreende, de situações que você fica sem chão, que não sabe o que fazer, o Senhor levanta pessoas, o Senhor envia anjos para vir ao seu favor, para te mostrar que existe fidelidade, que existe amor, que existem pessoas que fazem a vontade do Senhor. E eu gostaria de abrir um parêntese aqui. Ruth era moabita, e os moabitas, em determinados momentos da história, eram inimigos de Israel. Mas nesse momento, Ruth se converte ao Senhor. E logo ela fala: e o teu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. Ela renuncia à sua própria casa por amor à sua sogra. Então, de certa forma, existem situações, veja que a mulher estava devastada. Olhe que nessa situação, quantas pessoas não fogem distante de você? Basta você passar por uma certa dificuldade, basta você precisar, os amigos somem. Aqueles que de certa forma estavam ao seu lado durante todo o tempo desaparecem. A outra nora foi embora. A outra nora foi fazer a sua vida. Talvez, no ponto de vista humano, isso não está errado. Ela era jovem, mas do ponto de vista espiritual, a fidelidade que Ruth expressou para sua sogra é algo que só vem e só pode vir de Deus. Então, meus irmãos, não tenha medo do que pode acontecer na sua vida. Não desanime se algo está acontecendo que você não tem o controle, que você não entende e que a cada dia parece que as coisas se estreitam mais, sabe? Que a cada dia mais as coisas ficam mais difíceis para você. Não se preocupe, Deus enviará anjos ao seu favor. E quando eu falo anjo, eu não estou falando daqueles seres espirituais, eu estou falando pessoas que podem te resgatar, pessoas que podem estar ao teu lado mesmo em meio a essas dificuldades. Mesmo em meio a essas dificuldades. E aí, continuando a história, elas voltam para Belém. Noemi pensa: não, eu vou morrer por aqui não, eu vou morrer na minha terra. Eu vou morrer próximo aos meus parentes, próximo à minha parentela. E aí, quando volta para lá, ela fala o seguinte, que as colegas, os familiares a encontram, ela fala assim: Noemi, não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara. Mara significa também amarga. Então veja como estava o coração dessa mulher. Ela saiu rica de um local, tentando fugir da fome, tentando ir para outro lugar, uma terra que não era a terra na qual o Senhor tinha colocado. Fica aqui uma lição. E chegando lá, ela perde marido, perde os 2 filhos e volta sem nada. E aí ela está muito amarga. Deseja até pedir
que mude o nome dela, que a sua parentela não a chame mais de Noemi, que significa agradável, mas sim que mude para Mara, que significa amarga. Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chama Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Veja que nesse momento, e quantas das vezes não são assim, a gente começa a culpar a Deus. A gente começa a culpar ao Senhor pelas nossas escolhas. Não que ela tenha culpa da morte do marido, da morte dos filhos, não. Mas que ela esqueceu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E quem que o Senhor colocou próximo dela? Porque ela estava perdida. Ela estava sem fé. Dá para notar que aqui ela estava em uma situação de término de vida. Estou entregue. O Senhor colocou uma jovem, uma pessoa cheia de vida, uma pessoa cheia de esperança, uma pessoa que tinha fé, não só para ela, mas fé para aqueles que estavam ao seu lado. Determinação, porque Ruth, depois dessa situação, quando voltaram, Ruth foi catar o resto das cevadas, do trigo, que caíam pelo caminho, que era um mandamento que o Senhor tinha deixado, né? Que todos aqueles que forem para a agricultura, que fossem colher os seus mantimentos, a espiga que caísse, o trigo que caísse, não recolhesse, deixasse para as viúvas. E Ruth foi trabalhar dessa forma, porque a sua sogra não tinha condições. E lá ela começou a trabalhar, se humilhar, em todas as situações e em todo o tempo. Você não via murmúrio dessa mulher. Você não via, diferente de Noemi, você não via qualquer tipo de tentativa de culpar a Deus. Então veja que mesmo Deus tendo um plano para a vida de Noemi, foi através de Ruth que Deus abençoou Noemi. E veja que a situação começou a virar de uma forma que talvez outras pessoas achassem, não vai ser dessa forma, eu não vou fazer isso, eu não vou me submeter a isso. Ela começou praticamente a colher migalhas para sobreviver. Mas mais uma vez Deus colocou uma pessoa, um anjo para cuidar daquelas mulheres. Veja que quando a gente planta o bem, a gente colhe o bem. Mesmo que isso, em determinados momentos, nós precisamos ser humilhados. Mesmo que por isso, em determinados momentos, nós precisamos descer até o último degrau, como aconteceu na vida de Noemi e Ruth. Mas o Senhor jamais esquece das suas promessas. E para que o vídeo não fique tão longo, a gente percebe que Deus colocou outra pessoa. Colocou uns parentes de Noemi no caminho de Ruth. Em uma das fazendas que Ruth colhia, existia um homem chamado Boaz. E esse homem era da família de Noemi, era da sua descendência. E aí Boaz começou a sentir uma certa compaixão. Eu diria até, o Senhor começou a colocar no seu coração um amor por aquela mulher. Ele tinha muitas servas, mas o Senhor colocou olhos diferentes para aquela mulher, porque Deus queria resgatar aquela mulher. Deus queria resgatar a sua descendência. Deus queria resgatar a descendência de Noemi. E Boaz
conseguiu se achegar com muito respeito, com muita, sabe? Você percebe que há um certo cortejo. Não, um cuidado, não cate, não vá para aquela cidade não, continue na minha fazenda, porque lá você pode ser abusada, pode acontecer alguma coisa, sabe? Sem aquela intromissão, sem aquela situação que você percebe que é de Deus. Então as coisas de Deus, irmãos, elas vão acontecer na sua vida. Deus vai colocar uma Ruth no seu caminho, Deus vai colocar um Boaz no seu caminho. Mesmo quando você olhe para a situação e diga, acabou, eu estou muito amarga, como falou Noemi. Mas Deus ainda tem planos. Deus ainda tem planos para a sua vida. E o segredo que você precisa compreender é fazer como Ruth fez. Mesmo que você precise ir catar resto de cevada, de trigo, né? Colher, não importa a atividade que você exerça profissionalmente, essa atividade é digna porque leva sustento para o seu lar, leva sustento para a sua família. E Ruth não se afastava disso. Deixa eu ler o final, porque vocês sabem que toda história tem um começo, um meio e um fim. E como eu falei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Não significa, irmãos, que todas as coisas serão fáceis. Não significa, irmãos, que todas as coisas serão agradáveis. Não significa, irmãos, que todas as coisas serão, de certa forma, boas. Não. Quer dizer que, independente da situação, elas vão cooperar para aquilo que o Senhor tem reservado para você. Não importa. E o segredo está na fidelidade. E aí, o final da história me surpreendeu de uma forma que eu não imaginava. Diz assim Noemi: louvado seja o Senhor. Lembra da mulher que estava amarga lá? Olha, lembra da mulher que estava culpando a Deus lá? Olha, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Sabe quem foi resgatada? Ruth, que naquela época precisava ser um parente para que pudesse dar continuidade à descendência. E Boaz resgatou. Mas antes Boaz também agiu com gentileza. Ele sabia que não era a vez dele, era na vez de outro parente. Ele foi lá, ofereceu Ruth, assim, e o parente não quis. É porque era para ser de Deus, era para ser teu. Era para ser teu. Não era para ser do parente, era para ser seu. Então Boaz foi lá e resgatou. E Noemi aqui já está louvando ao Senhor. A mulher que antes era amarga, agora está voltando a ser agradável. O Senhor vai restituir. O Senhor vai restituir. Se você perdeu os sonhos, se você perdeu a fé, o Senhor vai restituir. Deus vai enviar anjos ao teu favor. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Perdão, é uma amiga louvando ao Senhor pela vida de Noemi nesse momento. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Olha que final surpreendente. Esse foi o nome do pai de Jessé, pai de Davi. Quem diria que uma história que estava... Quem diria que uma história que estava tão desgraçada,
que uma história que estava pronta para ter um ponto final naquele momento, porque o pai morreu, os filhos morreram, acabaria com o maior rei de Israel, ou daria continuidade. Não só isso, porque a gente sabe que o reino de Davi permanece para sempre através de Jesus Cristo. Uma história tão miserável hoje resgata vidas. Uma história tão desgraçada tem um reino que permanece para sempre. Não o reino dessa terra, mas o reino de Deus Pai que está no céu. O reino espiritual. Porque nessa vida podemos até não ter nada, mas o que não podemos é perder a intimidade com o Senhor. Não podemos perder a sua graça e misericórdia. E aquela mulher, através de Ruth, teve um neto chamado Obed, que gerou um filho gerado Jessé, que gerou um filho chamado Davi. E hoje a gente pode dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Então, nos momentos de dificuldade, irmãos, no momento em que a situação apertar um pouco mais, não esqueça que os planos do Senhor permanecem para sempre. Permanecem para sempre. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu agradeço essa rica oportunidade. Acabei o livro de Ruth, logo depois de Juízes, acabei o livro de Ruth. E para mim eu acabei com muita alegria por saber que Deus não escolhe por condição financeira. Deus não escolhe por status social. Deus não escolhe por quando estamos bem, porque nem sempre estaremos bem. Deus escolhe porque Ele conhece o teu coração, Ele conhece o teu íntimo, Ele sabe que de você tem frutos. Amém? Continue firme. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, compartilhe para outras pessoas, para que elas possam também ser alcançadas. E que a palavra do Senhor cresça. E que o reino de Davi permaneça. E que nós possamos a cada dia buscar mais e mais discípulos para o Mestre, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.